Maranata, fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Maranata Cast, o seu podcast do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje estou com um professor do meu lado, né? Hoje, infelizmente, o Fábio ele não conseguiu vir, mas foi substituído à altura pelo nosso querido amigo Cícero Miranda. Tudo bem com você, Cícero? Tudo bem, quero agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui. E é um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus com todos aqui. Exatamente. Cícero, eu te chamo de professor porque de fato é sua profissão, né? Você quer falar, mas você quer falar do que você é professor? Quais áreas ali você dá aula ali normalmente? Eu dou aula de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, área de Humanas. Domina as humanidades. É. Ah, legal, bacana. E além do Cícero também, a gente está com outra convidada muito especial, que esteve também com a gente ali na lição de número 2, que é a Caiane Alves. Olá, boa noite. Tudo bem, Caio? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Prazer estar aqui junto com vocês pela segunda vez. Amém, que bom. Hoje a gente vai estudar a lição de número 5 e vamos falar sobre um profeta muito conhecido, né? O profeta Jonas. Então a expectativa da lição tá muito boa e a gente vai aprender bastante junto. Beleza? Vamos lá então? Bora. Antes da gente começar, Cícero, você pode fazer uma oração pra gente? Vamos orar. Soberano Pai, graças damos, Senhor, porque estamos à tua santa presença. E aqui, ó Pai querido, estamos para poder estudar um pouco mais a tua palavra, compreender e colocar em prática em nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor visite também cada lar das pessoas que estarão assistindo também este vídeo. E queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para poder compreender e colocar a sua palavra em prática em nossas vidas. Por essas coisas te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá então, lição de número 5. Tem como título aqui: Desculpas para evitar a missão. Como eu falei antes, né? A gente vai falar sobre o profeta Jonas, que esse cara, assim, ele tinha bastante desculpa, hein? Tinha muitas desculpas. Mas antes, né, pra gente começar, e como a gente vem fazendo também dos nossos estudos de sábado, né? De fazer uma relação entre título, ilustração e texto. Quais foram as percepções que vocês tiveram através de cada ícone aqui? Vou começar aqui pelo Cícero. Cícero, fazendo uma análise geral aqui da lição de sábado, nesses 3 aspectos aqui, qual foi o seu entendimento da lição? Bom, a imagem traz ali umas mãos estendidas, né, carecidas de receber o Evangelho, e uma Bíblia acorrentada. Segundo a análise que podemos tentar sugerir aqui, né, porque a arte pode sugerir várias coisas, né, então de entender exatamente o que o autor queria dizer, talvez seja um pouco subjetivo. Mas mãos ali estendidas, carecidas de receber o Evangelho, e em uma terra onde havia sido proibido, né, de pregar o Evangelho, onde as pessoas tinham certo preconceito, né, de poder levar o Evangelho, mas ali existiam pessoas carecidas. Hoje acontece a mesma coisa, né? Muitas pessoas carecem de ouvir a mensagem, mas a mensagem ela está muitas vezes presa nas nossas mãos, né? Nós guardamos a mensagem para nós mesmos e precisamos de levar essa mensagem para o mundo, seguir o exemplo de Jonas, né? De obedecer a Deus. Essa é parte do exemplo. Exatamente. Kai, qual foi a sua percepção com relação a esses 3 aspectos aqui da lição de sábado? Que houve na verdade, duas comparações entre ao chamado de Abraão, né, que ele aceitou, né, foi submisso a Deus, só que teve um carinha aí que não foi tão submisso a Deus de início. Teve que passar por algumas coisas para só depois ser submisso. Então, essa é a introduçãozinha aí que eu tenho. Não, legal, bacana. Na minha percepção aqui sobre a imagem, o texto também, a ilustração, eu tenho, assim, claro que a gente tem um contexto aqui de Nínive, né? Jonas em Nínive, que vai ser ali o pano de fundo da lição. Só que para os nossos dias também,
Eu vejo que muitas vezes tem muitas pessoas que precisam, estão pedindo, clamando por ouvir mais de Deus, receber também um conforto, um alento, e a gente, por medo ou pelos nossos pensamentos, a gente acaba muitas vezes não pregando, né? Não falando do Senhor para as pessoas. E o verso para memorizar, que está em Isaías 6:8, que eu até convido vocês para lerem, que diz o seguinte, ó: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então, muitas vezes, o que o Senhor está esperando são só pessoas humildes, né? Dispostas também a pregar. Sim. Então, eu tive essa interpretação aqui. É, Enfim, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Ou Interessante que pode quando passar? a gente se depara com esse verso de Isaías 6:8, é, quando nós somos humildes para aceitar o chamado de Deus, Deus é humilde em nos revestir de tudo aquilo que nós necessitamos. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de pregar, de cantar, e aceitam o chamado de Jesus. E quando a gente se coloca nas mãos dele para ser usado por ele e diz assim: eis-me aqui, Deus ele cuida de todo o resto. Deus ele cuida de tudo. A gente não precisa se preocupar com nada. Como a Bíblia mesmo fala, ele é o dono do ouro e da prata. Então, a gente está pedindo para que ele abençoe o ministério, abençoe o nosso chamado, e o restante das coisas vai ser conduzidas da melhor forma. Assim como foi na vida de Abraão, vai ser na nossa vida também, quando nós aceitarmos esse chamado de dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Exatamente. É isso aí. Cicinho? Bom, quando eu vi esse verso áureo, eu fiquei pensando, por que não usaram um verso áureo do livro de Jonas, né? Mas a verdade é que o texto tem muito a ver, né, com o chamado de Jonas. Ao longo da história, Deus sempre escolheu um remanescente, né? Um povo, sempre teve alguém ali para que pudesse levar a mensagem. Escolheu Abraão, escolheu Isaías, escolheu Jonas. E hoje, nós somos escolhidos para levar essa mensagem também para o mundo, né? O mesmo chamado que foi feito para eles é feito para nós. Agora, qual é a resposta que nós podemos dar e nós damos para Deus, né? O Isaías, ele disse aqui, ó: envia-me a mim. Né? O Jonas, ele tentou um pouco fugir ali, mas depois ele percebeu, né, que deveria fazer a vontade de Deus. E nós também estamos assim como Jonas, às vezes demorando um pouco, né, para dar a resposta certa para Deus também. Sim. Exatamente. Indo aqui para a lição de domingo agora, vai falar sobre nossas desculpas e aí vai falar sobre o medo. Cícero, principalmente quero fazer essa pergunta para você, né, professor de história. Como é que eram os assírios, assim, de forma histórica, e também como a Bíblia vai falar sobre esse povo? Como eles eram, como eram a índole deles? Bom, eles são caracterizados como guerreiros, né? Era um povo guerreiro, um povo que estava dominando outros povos. Inclusive, o povo de Israel estava sendo dominado, subjugado por eles, assim como outros inimigos que o povo de Israel tinha. Era uma nação extremamente armada, né? Eles tinham armas, o que o povo de Israel não tinha. Então, era muito fácil dominar o povo de Israel. Se a gente olhar pelo ponto de vista de armas, né? Sim. Então, assim... Mas eles tinham uma coisa que superava as armas, que era o poder de Deus, né? Tanto é que eles conseguiram derrubar a muralha de Jericó lá, apenas com os gritos, né? Deus falou, pode confiar. Então, essa era a característica do povo de Nínive, né? Por isso que Jonas, ele também teve medo de ir até lá e pregar, porque ele sabia que ele ia para o meio de um povo sanguinário, acostumado com a guerra, e ele certamente morreria. Né? Certo, exatamente. E algumas coisas que eu vi também sobre os assírios é que, além de tudo isso, eles eram tipo, um povo, guerreiros muito, muito perversos, né? Sim. Então, eu vi que eles escalpelavam as pessoas, eles se orgulhavam, né, de dominar, matar, deixar cadáveres pela cidade. Uma coisa que eu li sobre eles e que me deixou assim impressionado é que eles quando eles capturavam alguém, principalmente um guerreiro de uma outra nação,
eles cortavam apenas um braço para cumprimentar ali o morto antes de o matarem, né? Eles colocavam as crianças em pânico, as mulheres em pânico. Então eram povos, assim, bem cruéis. Bárbaros, né? Bárbaros demais. Eram bárbaros. E vendo isso, né? Vendo isso, vocês acham que Jonas, ele tinha mais medo ou raiva dos assírios ali, do pessoal de Nínive? Caiane. Eu acho que foi mais medo. Mas foi mais medo por ele ver que era um povo forte, um povo que não temia Deus, um povo que era totalmente, vivia contrário aos princípios de Deus. Então, a primeira coisa que ele viu é medo, ou teve medo, né? E o finalzinho interessante aqui da lição é que ele permitiu que esse medo controlasse ele. Medo, não de Deus, mas medo. Eu acho que o medo de Deus veio depois, que ele viu a cena, viu como que eram as pessoas, aí logo em seguida ele teve medo de Deus, que a gente sabe o que aconteceu depois, né? Ele fugiu. Então, como o Cicinho falou, temos muitos de nós hoje, como Jonas, permitindo que o medo controle a gente. Exato. E, Cicinho, trazendo também para os nossos dias, quais são os medos hoje que nos impedem de pregar o evangelho? Muitas coisas podem levar a gente a negligenciar, né? A negligenciar. Aqui eu gostaria de ler um trecho da lição que diz assim, ó, que eles eram pessoas às quais ninguém gostaria de se encontrar, né? Quais são as pessoas que talvez você não gostaria de se encontrar? Talvez com uma pessoa arrogante, que rejeite, né? Ouvir a sua mensagem, a mensagem que Deus tem para a pessoa. Talvez esse seja um dos maiores medos hoje, né? Que inibe muitas vezes a pessoa de chegar até alguém e pregar o evangelho, né? Então, por causa da recepção, né? Que as pessoas podem dar ao você se aproximar dela e falar da mensagem, né? Muitas pessoas são rústicas. E como é que você vai lidar com essas pessoas? Como é que você vai chegar até essas pessoas para falar? Então, é importante saber como chegar às pessoas, saber como lidar com as pessoas para poder dar a sua mensagem, né? Não, exatamente. E Kai, hoje, de que forma, sabe, a gente pode vencer os medos de levar a mensagem do Senhor? Eu acho que quando a gente aceita o chamado de Deus, eu acho que uma das primeiras coisas que pode evitar com que o medo entre em nossas vidas seja o relacionamento com Deus. Porque através do relacionamento com Ele, Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando. Até que você não vai sentir mais medo e você vai estar 100% assegurado em Jesus. Então, a base de tudo, acho que é a Bíblia, a lição e oração. Acho que esses 3 itens se complementam para que a gente possa ter mais segurança em tudo aquilo que Deus for mostrar para nós. Como Abraão, né? Abraão, ele teve, logo de início, ele não teve um relacionamento, ele vivia numa terra pagã, acho que o professor pode até me corrigir, né? Se é isso mesmo. Ele vivia numa terra pagã, e de repente Deus chamou ele para fazer parte de uma nação que ele queria. Então, Abraão teve medo? Teve. Mas só que ele confiou plenamente nas promessas de Jesus. Então, a partir do momento que eu tenho uma comunhão convicta com Deus, certa, e ele vai me prometer tudo aquilo que ele vai me prometer, então fica mais fácil de não ter medo. Exato. Muito bem. A lição de segunda-feira, ela traz um título aqui, Nossas Desculpas, Ideias Falsas, né? Quais foram as ideias falsas que Jonas ele alimentou, né, dentro de si? Às vezes nós não compreendemos o propósito de Deus, né? E Jonas ele teve medo, primeiro porque ele não compreendeu o propósito de Deus para a vida dele. E muitas vezes nós também podemos sentir medo por falta de compreender o que Deus já quer de nós, né, como seres humanos. Então, eu vou colocar o Adriano aqui na mira da verdade agora, porque ele sempre coloca a gente, como está faltando um componente aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta número 2 para você, especialmente. Como Jonas começou a entender a providência divina?
Bom, deixa eu visitar aqui o meu rascunho, né? Eu acho que ele começou a entender a providência divina quando ele estava se afogando, né? E a gente começa, assim, só queria dar um passo antes, né? Eu acho que isso da lição de segunda não é o principal, né? Mas a gente vê a ideia que o Jonas tinha de Deus, como o Jonas via a vida espiritual e como os barqueiros viam, né? Porque eles, assim, diferente do povo de Israel, as outras nações achavam que existia um Deus da chuva, que era Baal, tinha um Sim. Deus ali da fertilidade, tinha um Deus dos mares. E aqui eles achavam que o Deus do mar eram demônios, né? A lição vai deixar aqui bem enfatizado isso. Mas Jonas, ele tinha a visão correta, né? Ele tinha a visão que existia um único Deus que reinava e controlava todo o universo. E ele tinha a percepção que as coisas estavam acontecendo daquela forma porque ele estava desobedecendo a Deus. E eu acho que ele começa a entender a providência divina quando ele tá morrendo, né? Ele pede, o mar estava revolto, ele pede para lançar ele no mar. E aí eu imagino que ele estava morrendo, né? E ele, em algum momento, ele deve ter pedido algum tipo de socorro. E aí Deus vem e Sim. traga ele ali através do peixe. Eu acho que através daquele momento ele começou a entender a providência divina. Porque mesmo ele indo contra a vontade de Deus, Deus teve compaixão para com ele. E ele poderia ter a mesma percepção para com Nínive, né? Poxa, se Deus está sendo misericordioso Sim. comigo, eu devo levar a mensagem a Nínive para que eles também se convertam a Deus. Então eu acho que foi nesse momento que ele começou a entender a providência. Exatamente. Uma coisa que eu fiquei pensando a respeito dessa lição foi o seguinte, não era só Jonas que tinha uma concepção errada, né, das pessoas que viviam ali ao redor, porque assim, eles haviam aprendido que todas as pessoas que estavam ao redor, as outras nações, haviam se tornado realmente inimigos deles, né? Mas qual era o propósito que Deus tinha colocado eles ali? Era para que eles fossem o povo de Deus e fossem luz ao mundo, né? E o povo perdeu essa perspectiva, né? Do que eles realmente estavam fazendo ali. Jonas, não diferente das outras pessoas, ele também havia perdido um pouco dessa perspectiva. Então, imagine você vendo um país que está te atacando, né? Ou seja, você está vivendo dentro de uma guerra e você ter que ir lá naquele país e falar o bem, falar coisas amoráveis, falar coisas boas para aquelas pessoas que serão capazes de te matar, de fazer crueldades, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Que Jonas se viu ali. Então, a princípio, ele não entendeu qual era o propósito de Deus. Exatamente. E você, Kai? Quais foram ali as ideias falsas que Jonas teve com relação à mensagem para Nínive? Bom, as ideias falsas, assim, no meu entendimento, né? Ele, de início, assim, ele não acreditou muito no chamado que Deus tinha para ele, né? Deus, ele chamou Jonas como chamou qualquer outro que seria para levar a mensagem. Mas ele teve que passar por uma prova grande para ver a providência de Deus, como você falou. Ele teve que passar, mas era necessário ele passar? Não, não era necessário. Ele tinha que apenas aceitar o chamado de Deus e não criar aquelas ideias, é um povo perigoso, é um povo forte, é um povo que vai me matar, como já foi falado aqui. Não, ele não entregou a confiança dele totalmente em Deus. Ele quis fazer as coisas pelas próprias vontades. Então, acho que essa é uma das ideias falsas. Fazer as coisas eu quero fazer a minha vontade tem que ser prevalecida. A de Deus, de Deus... Fica em segundo plano. Deixa em segundo plano, que é melhor. Mas tem consequência. Quando eu quero fazer a minha vontade, tem consequência. Então, ele teve consequência. Só que aí Deus, no último ápice da vida dele, teve compaixão dele. E ele sabia que aquela tempestade que estava ocorrendo era culpa dele. Eu tenho certeza que foi até um anjo que tocou em uma das pessoas e falou assim, para jogar ele no mar. Foi um anjo que deve ter tocado um marinheiro ali, eu imagino, né? E falou, seja lançado no mar. Até ele mesmo falou, né? Eu vou ser lançado no mar. Eu tenho certeza
que o mar vai se acalmar. Então ele sabia. Assim, e logo depois dessa providência divina mais uma vez na vida dele, ele viu quem era Deus de verdade. Então precisou primeiro passar por uma prova, fazer a própria vontade, e depois que essas ideias falsas foram tiradas da cabeça dele, ele pôde, enfim, ter o coração livre e fazer a vontade de Deus. Exatamente. Eu acho que uma outra ideia falsa que a lição vai comentar também é que muitas vezes a gente acha que o evangelho, a mensagem tocar o coração das pessoas depende de nós, né? Nós temos muitas vezes uma atitude de salvador, quando na verdade é o Espírito Santo que convence, né? Não é o nosso esforço, não é o quão bom a gente é. É só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a mensagem penetrar no coração. É como se, tipo, sabe, um instrumento. Vou dar um Exato. exemplo de violão. Aham. O violão ali só para tocar e sair a voz do cantor. Então, quem vai se sobressair mais é o cantor, não o violão. As pessoas não vão olhar tanto pro violão. As pessoas vão olhar mais para quem está cantando, o auge de quem está cantando. Então, na vida espiritual também é igual. A gente é só um instrumento. Quem está fazendo a obra toda é o Espírito Santo. Somos apenas uns acordes só. Exatamente. Exatamente. Nós somos instrumentos que precisamos ser moldados Exatamente. e afinados. Assim como né? o violão, aquele violino precisa ser afinado, a gente também. Exatamente. A lição ela traz o seguinte comentário aqui, ó. A boa notícia é que apesar das falhas de Jonas, Deus operou de forma maravilhosa para levar os ninivitas ao arrependimento. Infelizmente, Jonas não compartilhou da mesma alegria do céu. Nesse momento, até esse momento, né? Jonas não compartilhou com a mesma alegria do céu, porque ele não esperava que Deus fosse salvar aquelas pessoas, dar a oportunidade de salvação para elas, né? E nós fazemos a mesma coisa, não compartilhamos da mesma alegria do céu quando deixamos de falar a mensagem de Deus para as outras pessoas, de compartilhar, quando deixamos de compreender o nosso real significado, né, de estar aqui, de poder estar nesse mundo e levar a mensagem para as pessoas, independente de quem elas sejam. Nós não podemos ter inimigos, né? O povo de Israel, eles tinham que entender que aquelas pessoas que estavam ali não podiam não podiam ser vistas como inimigas, mas como filhos, ainda que rebeldes de Deus, que precisavam e careciam de também sentir esse abraço de Deus, né? Assim como Jonas conhecia Deus, aquele povo também precisava de conhecer. Assim como nós conhecemos a Deus, as pessoas também precisam de conhecer. Não, exatamente. E bom ponto que você falou, Cícero. Lembrei também de Paulo, né? Paulo ali, acho que no livro de Romanos, depois de pregar, ele manifesta o desejo de ir até a Espanha, né? E Jonas, na história dele, no livro dele, ao invés de ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis, que também ficava na Espanha. Você pode falar até melhor do que eu, mas naquela época só se conhecia ali o território onde eles estavam e a Península Ibérica, né? O pessoal não tinha conhecimento da América do Sul, dos pontos... A Ásia, né? O pessoal não se falava na Ásia. Exatamente. E aí, ao invés de ir para Nínive, como vocês podem ver aqui no mapa, que ficava ali lá no canto superior direito, ele escolheu ir para Tarsis. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E aqui, só voltando aqui, o único território conhecido era a Península Ibérica, né? Então, para eles, a Península Ibérica era o fim do mundo, né? Sim. Jonas, então, ele meio que fala para Deus, né? Eu prefiro ir para o fim do mundo do que fazer a sua vontade. Já Paulo, ele prefere, ali no livro de Romanos, ele manifesta o desejo de ir para o fim do mundo para pregar, sim, encontrar alguém, e do que Jonas, né? Que para fugir da presença do Senhor. Então, esse paralelo aqui dentro da Bíblia também me encanta, sabe? Um quer ir pro fim do mundo para pregar, ver se acha alguém, e o outro quer ir pro fim do mundo para fugir da presença de Deus. E mesmo ele não sabendo, mas mesmo no fim do mundo ele ia ser achado. Ninguém se esconde de Deus. Exatamente. Cicinho, você quer
Puxa aqui terça-feira. Terça-feira. Nossas desculpas inconvenientes. Quais são as desculpas inconvenientes que nós temos dado? Muitas vezes nós achamos as desculpas... Quando nós não queremos fazer alguma coisa, a gente acha qualquer desculpa. Tipo, qualquer desculpa mesmo serve, né? E com Jonas não foi diferente, né? Ele não queria ir pregar, então ele foge e ele vai dar todas as desculpas, né? Vai falar que o povo era inimigo, vai... aqui diz o seguinte, ó. A experiência de Jonas no ventre do peixe foi uma demonstração dramática do amor e da misericórdia divinas. E a oração de Jonas revelou que ele compreendeu a mensagem do amor de Deus. Então, a partir desse momento, é que Jonas ele vai ter um vislumbre do que Deus realmente precisava de fazer por aquelas pessoas, né? Porque até então, aqui é o começo da transformação do coração de Jonas. Né? Então, a história ela fala muito mais sobre a conversão, a verdadeira conversão de Jonas, Sim. do que a verdadeira conversão dos ninivitas. Exatamente. A conversão dos ninivitas eu acho que é só a cereja do bolo, porque o bolo inteiro é a conversão de Jonas. Exato, mas assim, a gente falou muito sobre a desobediência de Jonas, mas teve um momento que ele teve que pregar, né? Sim. O peixe cospe ele vai parar ali em Nínive, ele prega de que o juízo de Deus viria, as pessoas deveriam se arrepender. E aí, qual foi o resultado aí da pregação de Jonas? O que aconteceu? Que ele não queria, né? Que ele não queria. No primeiro momento ele não queria, mas depois ele viu que se ele deixa eu ver a palavra. Persistisse. Isso, persistisse no erro. Se ele fizesse isso, ia dar mais erros. Então ele falou assim, não, deixa eu voltar, que nem um carro, deixa eu dar ré para mim poder voltar para o destino certo. Então, ele fez, né? Eu acho que ele já estava convertido nesse momento que ele pregou, foi pregar para o povo, né? Que ele viu a misericórdia de Deus, então ele falou assim, se Deus teve misericórdia de mim, quem sou eu para não ter misericórdia também desse povo que tanto necessita do amor de Jesus? Então, ele foi lá pregar e deu certo. Deu certo. A lição ela mostra para nós assim, Jonas, ele era um filho de Deus, né? Sim. Não é que ele não era convertido, ele era convertido, só que assim, ele tinha as dificuldades que ele precisava de superar, né? E Deus Deus poderia usar qualquer outra pessoa, outro profeta, levantar um outro profeta para poder ir lá em Nínive levar a mensagem. Mas Deus Jonas já era profeta em Israel. Já. Né? Já era. Deus escolheu Jonas porque o propósito de Deus não era somente salvar os ninivitas, era salvar Jonas também. Porque assim, a salvação é um passo a passo. Jonas, ele estava no caminho certo, estava seguindo a Deus, fazendo as coisas certas, mas ele ainda tinha algumas coisas que precisava de mudar. Né? Da mesma forma acontece com a gente está nessa caminhada, na caminhada para as nações celestiais. Nós somos cristãos, somos convertidos, mas a gente erra, a gente falha, ninguém está livre de falhas. Todas as pessoas, personagens bíblicos que nós lemos, falharam. Pedro falhou, né? Judas falhou. Quantas outras pessoas? Moisés falhou, né? Mas existe uma diferença em aceitar, né, o chamado de Deus e não aceitar. Então, esses homens, exceto Judas, né? Judas não aceitou, né? Não aceitou o chamado verdadeiro de Deus, né? Ele não teve um verdadeiro arrependimento. E os outros tiveram. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele se voltou-se para Deus, ele compreendeu o propósito de Deus e ele foi lá e fez a vontade de Deus, né? Então, a princípio, mesmo sem querer, mas ele foi lá, a princípio obedecendo, até que ele cumpriu a vontade de Deus. Não era o que ele queria. Ele não queria que as pessoas tivessem uma chance de salvação. Ele queria que todos morressem, ele queria que Deus fizesse a justiça, era o que no coração dele o que era justo, né? O mesmo acontece hoje com essas nações ainda. Por que nós temos visto guerras lá? Porque, apesar de eles serem descendentes uns dos outros, eles ainda se veem como inimigos. Sim. Não compreenderam o propósito pelo qual Deus os chamou. Exatamente. Eles não se veem como irmãos. Irmãos, são irmãos. Exatamente. Na origem, se a gente pegar lá na raiz, você veja Abraão, eles são irmãos, mas não se veem. Isso é uma pena. Verdade. E queria perguntar para você, Caio, quais são os sacrifícios que Deus pede para a gente fazer hoje? Para pregar a mensagem. Olha, os sacrifícios são muitos. Eu acho, né? Na minha opinião, assim, como humana, assim,
São muitos. Eu acho que uma delas é a gente sacrificar o nosso próprio eu. A gente tem que matar esse próprio eu. Muitas vezes, tirar esse próprio eu para a gente poder fazer a vontade de Deus, de um ser que, vamos supor, de uma pessoa que está no início da caminhada cristã, que se batizou hoje e não tem muita noção disso. Como que eu vou fazer a vontade de um ser que eu nunca vi? Isso tudo vai começar pela experiência. Aí, a partir das experiências, outras coisas. Mas aceitar o chamado de Deus eu acho que tem a palavra certa. Não é rejeitar. Agora escapou a palavra, mas a gente deve tirar o eu de lado e deixar que a vontade de Deus prevaleça. E muitas vezes nós não queremos tirar o eu. Não quero acordar cedo, é muito tarde, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A gente coloca um monte de fazer, e a vontade de Deus, que é boa, fica para trás. Exatamente. Aqui na lição de quarta-feira, vai falar depois do resultado, né? Jonas, ele pregou para Nínive, todo mundo se converteu, desde o rei até a população. E aí, Jonas, a gente imagina de que ele vai ficar muito feliz, né, pelo resultado. Poxa, uma cidade inteira se converteu. Nenhum outro profeta conseguiu tal feito, né? Ninguém. Jonas, como Teve a gente esse falou, privilégio. exatamente, e ele é o único profeta que prega fora de Israel. Alguém que chegou próximo foi a mulher samaritana, né? Exatamente. Mas não era uma nação. Não era nação verdade. como Nínive. Ele conseguiu, assim, através do Espírito Santo, converter toda a cidade de Nínive. Poxa, se fosse eu ia ficar muito feliz. Pô, glória a Deus por isso. Sim. Mas olha a oração de Jonas. Jonas aqui no capítulo 4, no verso 1 e 2, diz o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. E aí no verso 3 ele ainda diz o seguinte: peço-te, pois, Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E a pergunta aqui, número 4 da lição de quarta, ela é muito clara, né? E eu queria perguntar para vocês, né? O que havia de errado com Jonas? Ele pregou, todo mundo se converteu, mas parece que ele ficou, assim, chateado. Ele preferia a morte por conta disso do que a vida. O que tinha de errado com Jonas? Ainda faltava alguma coisinha para Jonas poder ser verdadeiramente transformado, né? Sim. Mais completamente transformado. Porque, veja só, ele pregou, ele foi lá, fez a vontade de Deus, falou, tá bom, Deus, eu vou lá e vou pregar. Só que ele ainda não havia compreendido realmente qual que era o propósito dele estar ali. Né? Ele queria que Deus não tivesse misericórdia das pessoas. Ele falou, eu sabia que tu és Deus misericordioso e que o Senhor ia perdoar, né, essas pessoas. Quando Deus faz nascer aquela boboreira lá, a boboreira, né, que foi ferida por um bicho e morreu, ele demonstrou mais amor por uma planta do que por uma pessoa, né? E hoje nós estamos assim, muitas vezes, demonstrando mais amor por coisas materiais do que pelas próprias pessoas, né? E nós precisamos de ter isso em mente, que Deus, ele quer que nós preguemos o evangelho para as pessoas, porque Deus é um Deus de amor. Exatamente. Sim. Dependente da situação que a pessoa se encontre, a gente tem que ter essa noção que a gente também precisa levar a mensagem. Porque um dia a gente também teve uma situação ruim e alguém trouxe a mensagem pra gente, né? Então a gente tem que muitas vezes se lembrar de que a gente passou pela mesma circunstância ou por algo até às vezes pior. E Deus, ele é capaz de transformar tudo e a todos, né? Basta a gente se colocar nas mãos dele. Então, eu acho que Jonas, ele não ficou feliz com a demonstração de amor de Deus para com o povo de Nínive. Dizendo que ele estava ali, Deus estava ajudando e estava transformando tanto ele quanto o povo. Um povo rebelde que não queria saber de Deus, mas Deus estava ali disposto.
Se fosse eu, Kayane, eu falar, Senhor, manda um negócio aqui para me salvar e Deus me mandasse, eu acreditaria. Acho que isso já seria algo assim para mim acreditar realmente que Deus estava guiando a minha vida. Deus mandou o peixe e depois ainda pediu para que soltasse ele e Deus soltou. E mesmo assim o camarada... Exatamente. Talvez, igual o Cícero tá falando, Deus se utilizou dessa circunstância para mostrar para o próprio Jonas quem ele era, né? Sim. Porque se ele tivesse continuado como profeta em Israel, ele nunca ia saber que ele era dessa forma. Ele nunca ia saber que ele precisava de uma verdadeira experiência com Deus para ser transformado. Sim. Enfim, né? Agora indo para a lição de quinta-feira, que diz o seguinte, o título maravilhoso, Eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente tem ali a passagem de Isaías capítulo 6, do verso 1 a 8, que, poxa, é uma das mais lindas ali da Bíblia, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Qual que é a ideia central dessa passagem? O que essa passagem, ela revela e quer nos ensinar? Deus, ele procura pessoas dispostas a pregar o evangelho. Deus, ele, quando toca nos corações das pessoas e as pessoas aceitam esse toque, Deus pode fazer qualquer coisa, tanto pela pessoa quanto por quem a pessoa foi entrar em contato. Com Jonas foi um pouco diferente. Deus até tentou, mas ele não permitiu isso. E para isso acontecer, tem que haver uma transformação verdadeira e completa, 100%. Eu não posso estar meio a meio transformado, eu preciso estar 100%. E aceitar o chamado. Ele procura pessoas dispostas, voluntárias. Exatamente. E você, Cecília? Volto a afirmar que o maior milagre foi operado na vida de Jonas, né? Então, o maior milagre Deus tem a operar na nossa vida também, quando nós pregamos o evangelho. Exatamente. A lição de quinta-feira também, ela traz um desafio. E o desafio dessa semana, ela é muito interessante, né? A lição pede para você fazer uma lista aqui de 10 pessoas que você considera ali incrédula, entre muitas aspas, e para você chamar elas de seus discípulos, né? E aí a lição pede para que a gente possa orar por essas pessoas até o final do trimestre. Então seria o desafio da semana, né? A gente anotar, fazer uma lista ali e orar por essas pessoas. E a gente também tem um desafio, assim, né? E veio num momento, assim, muito importante, que a lição fala o seguinte, né? Pra gente escolher uma cidade perto da gente, né? Ou uma parte do mundo para que a gente possa orar por eles e também para que eles possam conhecer mais de Jesus, né? Para que a mensagem também chegue. E a gente vê num cenário, assim, de guerra, Israel ali contra o Hamas, Ucrânia contra a Rússia e outros lugares do mundo também ali em guerra ou numa situação um pouco deplorável. Então a gente pode fazer esse exercício muito importante, né? De tanto escolher um lugar para tá orando, para que a mensagem chegue, para que as pessoas elas sejam de alguma forma confortadas, e também por 10 pessoas que estão próximas da gente, para que a gente possa orar e também ter relacionamento com elas, né? Sim. Puxar até ali um pouco de amizade, vencer essa barreira que muitas vezes a gente coloca, né? A gente vai lá, não vou falar com fulano de tal porque fulano de tal me fez isso um dia, ou porque fulano de tal torce para esse time, ou tem esse posicionamento político. Então a gente tem que romper essas barreiras e tá orando por elas e buscar ter um relacionamento, porque também são os nossos irmãos e a gente não pode agir tal como agiu Jonas. Exato. Beleza? Agora, indo para a sexta, né, estudo adicional, queria saber aqui as considerações finais de vocês. Começar aqui pela Kai. Bom, pelo que a gente estudou aqui dessa lição, nós não damos desculpas para o chamado de Jesus. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. E vai chegando assim os finais do tempo e a gente vai vendo que esse chamado poucas pessoas aceitam. Pouquíssimas pessoas. Mas que essas poucas pessoas que aceitam, que possam fazer o trabalho de verdade, uma entrega de verdade de trabalho para Jesus. E assim a gente juntos abreviar a volta dele. Porque eu acho que o que todo mundo quer é ver a volta de Jesus. O que todo mundo quer é rever aqueles que se foram. Então, nada melhor do que juntos aceitar a missão de Jesus
e assim pregar o evangelho da forma como ele ordena através dos nossos dons. Amém. E você, Cicinho, quais são suas considerações finais? Uma lição que eu aprendi aqui é que nós não podemos ter inimigos, né? O povo de Deus, os servos de Deus, eles não podem ter inimigos. Então, porque todos são nossos irmãos, né? E o nosso dever é ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Jesus comissionou homens escolhidos por eles, né? Por ele para levar a mensagem ao mundo, os discípulos foram escolhidos. E hoje, como eu disse, né, no começo também, nós hoje somos escolhidos para levar essa mensagem ao mundo. Amém. E aqui a minha consideração final é que se a gente ouvir Deus nas pequenas coisas, e Jonas ele teve essa oportunidade, né, de ouvir o Senhor quando um dos marinheiros fala, ó, levanta e clame ao seu Deus. Ele poderia naquele momento ter clamado a Deus e a história dele ter sido mudada, né, ele não ter passado por tanta coisa ruim. Então, se a gente escolher escutar o nosso Senhor, aquilo que ele pede, a gente com certeza vai ter bom êxito nas coisas, né? A gente não vai passar por tanta frustração, tanta catástrofe, enfim, a gente vai ter uma vida ali mais pautada no Senhor e vivendo os sonhos que Ele tem pra gente. Amém. Isso mesmo. Amém? Mais alguma coisa que vocês querem contribuir? Acho que é isso daí, né? A mensagem acho que ficou bem explanada. E o centro da mensagem é levar o evangelho ao mundo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, por estar mais uma semana aí com a gente. A gente agradece demais aí. E, bom, semana que vem temos mais uma, né? Lição de número 6. Espero aí que vocês estejam com a gente também. Amém. Amém? Maranata? Amém. O Senhor logo vem. Amém.